Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de geopolítica do agronegócio. Por quê? Saiu uma reportagem na Folha de São Paulo com relação ao agronegócio chinês e como a China está desenvolvendo um plano para ser menos dependente do agronegócio de outros países, inclusive, claro, o Brasil, que é um dos grandes fornecedores de alimentos para a China. Então, a China está pretendendo encaminhar para uma dependência cada vez menor de alimentos do estrangeiro. A Rússia fez algo semelhante, no entanto, que justamente nesse momento de guerra não há fome na Rússia, porque a Rússia fez algo semelhante. Logicamente que não dá para comparar a população russa de cento e alguns milhões com a população chinesa de 1,5 bilhão praticamente de pessoas, né? Mas aí também eu fui fazer uma pesquisa sobre os maiores produtores, né, de comidas, maiores produtores do agronegócio. Talvez seja uma surpresa para muitas pessoas, né, e foi uma surpresa também quando eu fui fazer essa pesquisa dos produtores, dos maiores produtores do agronegócio, que a Holanda é o segundo maior produtor de alimentos. Em primeiro lugar, é os Estados Unidos, isso já era bem evidente, né? Os Estados Unidos têm um agronegócio muito forte, o que nos faz nos lembrar o seguinte, que ter um agronegócio forte não significa também não ter uma indústria de inovação e produção científica muito forte. Os Estados Unidos têm as duas coisas, porque aqui no Brasil parece que as pessoas acham que ou você tem que escolher entre agronegócio e indústria, entre agronegócio e desenvolvimento científico, tecnológico, etc. Os Estados Unidos têm o maior agronegócio do mundo e também tem desenvolvimento na aeroespacial, tem desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial, tem também a maior indústria cultural do mundo. Então, me parece, né, que não se precisa escolher, que você pode ter uma política de crescimento em todas as áreas. E é exatamente isso que torna esses países, né, como os Estados Unidos e a China, né, grandes potências econômicas, mas também militares e geopolíticas. Mas vamos lá, ó. A matéria é esta daqui, né, que saiu aí no caderno de economia da Folha de São Paulo. Então, basicamente, a matéria ela está relatando aí que o Brasil, vou ler um trechinho. O Brasil tem uma dependência crítica e concentrada do mercado chinês, que é o destino de 71% das exportações nacionais de soja, 54% da carne bovina. O país responde por mais de 60% da oleaginosa importada por Pequim e por cerca de 40% da carne. E aí a matéria continua dizendo que a China decidiu que essa dependência é um risco nacional, e é mesmo, não, assim, eles não estão errados nisso, e por isso vão tomar medidas para esse 15º Plano Quinquenal Chinês de 2026 a 2030, e provavelmente avançando aí, ter menos dependência em relação a outros países, inclusive aí o Brasil, na, como, né, na compra de alimentos, né, como os principais fornecedores de alimentos, e ter um maior número de alimentos produzidos no próprio país. Isso não significa independência total, no caso da China, porque é um país com uma população imensa, né, responde por quase 15% da população do mundo, mas por cerca de 8% das terras aráveis. Mas é por isso mesmo que eu resolvi trazer aqui para a gente poder analisar, e eu vou colocar uma outra imagem, que é essa imagem aqui, né, que nós fizemos a partir da coleta de dados em várias reportagens, acerca do,
da produção agrícola da Holanda, que eu considero muito interessante para o estudo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Vamos pegar a Holanda. A Holanda tem uma área de 41.528 quilômetros, menor do que o estado do Rio de Janeiro. Tem uma população de 17 milhões de habitantes, uma população pequena, mas é o segundo maior exportador mundial de produtos agropecuários. Então, veja, mesmo sendo um país muito menor do que o Brasil, exporta mais produtos agropecuários do que o Brasil. Né? Então, por quê? Por que a Holanda consegue exportar mais produtos agropecuários do que o Brasil? Primeiro, uso do território. Mais da metade do território é destinado à agricultura. Mas mesmo assim, mesmo na metade do território da Holanda, ainda é um território muito pequeno comparado ao Brasil, já que o Brasil é umas 200 vezes maior do que a Holanda, né? Aproveita todos os espaços disponíveis, então aquela questão de você usar estufas, de você usar de você fazer uma utilização de todos os espaços, inclusive no urbano, né, no espaço urbano. Então, de você não ter essa agricultura aí que deixa um enorme número de terras, como tem no Brasil, improdutivas, né? Que é justamente aí onde entra a luta do MST, onde entra a luta dos camponeses por terra, porque o Brasil é um país que tem muita terra que fica improdutiva. A Holanda não tem terra improdutiva, toda a terra está produzindo. Tecnologia e inovação. Tem um projeto nacional de inovação agrícola. O Brasil, a gente sempre tem que lembrar que tem a Embrapa, né? Que tem esse projeto de inovação. Inclusive, eles têm o chamado Food Valley, né, que é o Vale dos Alimentos, para fazer aí uma referência, né, ao Silicon Valley nos Estados Unidos. E tem enorme concentração de pesquisas na Universidade de Wageningen, provavelmente estou pronunciando errado, né? Wageningen, né, que é uma universidade lá da Holanda, que é uma referência mundial na pesquisa agrícola. O Brasil também tem cada vez mais cursos, né, de agronomia, e tem cada vez mais investimento nessa questão de pesquisa. Mas sempre é necessário que se forme mais pessoas, mais pesquisadores nessa área no Brasil, já que o Brasil é um país que após os Estados Unidos, é o país que tem o maior disponibilidade de terra, né, agrícola do mundo. Então, está ali junto com os Estados Unidos nesse quesito. Então, poderia se produzir muito mais. Né? Modelo agrícola. O modelo agrícola de alta tecnologia e produtividade. Grande parte da produção ocorre em estufas. No Brasil, talvez grande parte da produção não precisasse, mas muito da produção brasileira poderia ocorrer em estufas. Né? Poderia, principalmente, em estados onde você tem menos disponibilidade de terra, no sentido de terras aráveis, né, devido a questões ambientais, onde então você poderia produzir muito mais em estufas. Não precisando derrubar florestas, né, aumentar território derrubando florestas, como a floresta amazônica, certo? Mas fazendo uma política agrícola, criando novas tecnologias. E você tem, por exemplo, outros países que criam tecnologia nesse sentido de aproveitar terras menos produtivas, terras quase que desérticas, como a própria China e Israel. Né? Então, você poderia, então, aproveitar principalmente ali muito mais a produção com estufas, né, e com outras tecnologias no Nordeste brasileiro, né, para fazer uma fronteira, né, agrícola ali no Nordeste, assim como nos últimos décadas a grande fronteira agrícola no Brasil foi a região Centro-Oeste.
a produtividade agrícola da Holanda é 3 vezes superior à média europeia. Então, imagina essa mesma produtividade vindo para o Brasil, mas certamente os chineses estão vendo isso. Né? E certamente os chineses vão fazer de tudo para ter uma produtividade agrícola como essa. E se os chineses fizerem de tudo para ter uma produtividade agrícola como essa, significa que o Brasil vai perder o seu maior mercado. E depois, a Holanda é uma grande exportadora. Então, qual que é as lições que dá para tirar para o Brasil aí? A Holanda, ela obtém maior faturamento por comercializar produtos com maior valor agregado. Isso serve também para mineração, no caso do Brasil, no caso das terras raras, que a gente tem vídeo aqui no canal sobre terras raras. Serve também por causa de produtos agrícolas, né? Por exemplo, o café brasileiro. Né? Os colombianos ganham muito mais exportando café do que o Brasil, apesar do Brasil ter uma área de produção maior, justamente porque eles têm alguns cafés que têm um valor agregado muito maior na venda para o exterior do que o Brasil. Então, aí o ranking dos 3 maiores exportadores, primeiro Estados Unidos, segundo a Holanda e terceiro o Brasil de agropecuária. Quer dizer, era para o Brasil estar no segundo lugar, no mínimo. Ainda que eu acho que o Brasil tem potencialidade, inclusive a longo prazo, para ultrapassar os Estados Unidos. Então, o que nos mostra a experiência da Holanda? O que nos traz a experiência da Holanda? Que com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento das pesquisas, né, em biotecnologia, extensão territorial, hoje, não é a única coisa que conta para você ter uma produção agrícola e ser um grande exportador agrícola, né, e agropecuário. Mas a capacidade, né, de transformar conhecimento em produtividade, que é isso que o Brasil tem que buscar. Voltando à reportagem da Folha de São Paulo, que é algo que chama bastante atenção na reportagem da Folha de São Paulo, aí colocando aqui novamente, né, se a gente for ali nos últimos parágrafos da segunda coluna da reportagem da Folha de São Paulo, tem um especialista, né, que vai falar para a Folha de São Paulo, o Marcos Jan. Ele diz o seguinte, olha, abre aspas, as metas são concretas, produção de 725 milhões de toneladas de grão por ano, mais que o dobro da produção brasileira, expansão de terras de alto padrão, com irrigação e mecanização, sementes soberanas com biotecnologia em larga escala, mais seguro e crédito e melhor infraestrutura no campo. Em um outro momento da reportagem, a reportagem vai dizer o seguinte, ó, além disso, Pequim investe em biomanufatura com bionegócios e proteínas alternativas. E eles vão falar aqui, ó. Quer ver? Tem aqui uma outra afirmação da reportagem que eu preciso ler porque ela é muito interessante. E aqui, ó. Na área da biotecnologia, a China trata a segurança de sementes com a mesma importância estratégica dos semicondutores. Então, veja, nós sabemos que a China trava hoje uma guerra de semicondutores, até preciso fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, se bem que tem um vídeo mais antigo da questão dos semicondutores aqui, de China e semicondutores, depois eu coloco ele aí, no final vai aparecer nos cards aí. Mas a China trata então a questão da biotecnologia igual dos semicondutores. E está certa nisso. O Brasil, por exemplo, na questão dos semicondutores, precisa tratar a tecnologia, desenvolver tecnologias dos semicondutores, investir muito mais do que é investido na CEITEC. E no caso nós temos a Embrapa, também investir na Embrapa. E existe espaço no Brasil para empresas, né, de biotecnologia, para pesquisa científica privada,
mas também as universidades públicas brasileiras desenvolverem essas pesquisas. Nós precisamos criar um projeto nacional de pesquisa em biotecnologia, de um alto investimento, assim como os americanos estão fazendo atualmente em relação à IA, e eles fizeram em relação lá no que eles até consideram um segundo projeto Manhattan, né, que igual eles fizeram lá em relação à energia nuclear, hoje e depois na questão da tecnologia aeroespacial, hoje eles estão fazendo o mesmo tipo de alto investimento em IA. E o Brasil poderia fazer esse mesmo investimento em biotecnologia, porque se tem uma área do desenvolvimento técnico-científico, onde nós podemos passar os outros países do mundo e sermos mais inovadores e concorrer até superiores à China e Estados Unidos, é a biotecnologia. Porque nós temos a maior diversidade biológica do mundo. É biotecnologia e fármacos. Então, era importantíssimo que o Brasil fizesse, né, esse desenvolvimento científico com maior intensidade nessas áreas. Qual que é o grande risco que o Brasil pode ter pela frente? Perder mercados, porque cada vez mais tem países pensando nessa questão de ficar independente, né, em relação ao suprimento de alimentos. A Rússia fez uma política nesse sentido, tanto é que hoje a Rússia sofre muito menos os impactos devido à guerra da Ucrânia. A China está fazendo uma política nesse sentido. A própria Europa faz uma política nesse sentido. Tá? Os franceses fazem isso, nós vemos aí o caso da Holanda. Os Estados Unidos já são, né, autossuficientes. Então, assim, o Brasil precisa, né, entender essas transformações do mundo para não ficar dependente apenas ou ter a sua balança comercial, a boa parte dela, dependente apenas do agronegócio. Porque se os chineses diminuírem, né, a compra de produtos agropecuários brasileiros, como pode acontecer, lógico que não vai acabar com tudo, mas se diminuir aí 50%, já vai ser uma perda enorme para o Brasil. Né? Já vai ser uma perda muito grande para o Brasil, já que metade dos produtos, quase metade, acho que 37%, 40% dos produtos do agronegócio brasileiro são comprados pelos chineses. E aí o Elias Jabbour, né, que é um especialista em China, e também, né, atualmente aí um político pelo PCdoB, né, pelo PCdoB, ele tweetou lá, né, fez um X, né, eu ainda falo tweetou, porque assim, tweetou virou até verbo, né, e é difícil falar, vai falar o que? Xizou, né, tweetou lá, né, o seguinte Twitter, né, eu vou ler o Twitter dele: reindustrialização ou morte? Matéria recente da Folha, essa que eu mostrei para vocês, aponta para os riscos ao agronegócio brasileiro da atual política de busca de autossuficiência alimentar da China. A mim, conhecendo os chineses, novidade zero, porque ele é especialista justamente na China. A China destina 71% das exportações de soja brasileira, 54% da carne bovina. Dados que também estão lá na reportagem. Isso é que mantém em pé um país com aberrações como o arcabouço fiscal e metas da inflação anualizadas, resultando de taxas de investimento de 16,8% do PIB em 2025. Digna de países sancionados. O recado é claro: ou nos reindustrializamos ou desapareceremos. A reindustrialização não é uma opção. Deve ser a principal bandeira das esquerdas, caso queiramos sermos dignos de poder político e da confiança do povo. Então, esse Twitter do Elias Jabbour, ele é bem claro e vai no sentido também do que nós pensamos aqui no canal. O Brasil, né, precisa se reindustrializar, né, ter novamente como os seus principais produtos de exportação, produtos industrializados, criar uma grande indústria nacional, uma indústria inovadora,
né, de preferência, principalmente nas áreas que o Brasil pode hoje, né, despontar na frente, como o caso da biotecnologia, como o caso dos fármacos, que o Brasil tem um potencial enorme para esse tipo de investimento, né, para o desenvolvimento, né, dessa indústria, mas não esquecendo inteligência artificial, não esquecendo microchips, porque o Brasil não precisa criar uma, uma inteligência artificial para concorrer com o chat GPT. O Brasil pode criar inteligências artificiais para resolver e para ser usada, por exemplo, pelo poder público, para ser usada em questões nacionais, para ser usado para análise de dados referente ao Brasil. Não precisa criar uma inteligência artificial para concorrer com um chat GPT ou com um Gemini. Então, você pode ter inteligências artificiais setoriais. Tá? Você também pode desenvolver, o Brasil também deve desenvolver a maior tecnologia aeroespacial, questão do petróleo, né, que o Brasil sempre teve à frente, aérea, né, como eu já falei, por causa da Embraer, também a indústria naval brasileira, que foi destruída ali na época do Lava Jato, né? Então, todas essas indústrias o Brasil precisa voltar a se transformar numa grande potência industrial. Porque um país do tamanho do Brasil, com a população do Brasil, não pode ser apenas um país agrário. Né? Inclusive, o Brasil, ali nos anos 70, tinha uma produção industrial semelhante à chinesa. E olha hoje como a China está na nossa frente. E o Brasil atrás, depois de adotar aquelas medidas neoliberais ali a partir dos anos 80, anos 90 principalmente, que justamente eram medidas antipolíticas industriais. Né? E hoje o Brasil virou um país basicamente de rentistas. Né? E não há problema em ter uma grande produção agrícola. Ao contrário, a produção agrícola brasileira deveria servir, né, mudando a política, né, de como as coisas são feitas aqui no Brasil, ela deveria servir para sustentar a industrialização, como aconteceu no passado, que a produção do café, né, a produção, principalmente aqui em São Paulo, né, dos cafeicultores, alavancou a indústria paulista. Criou uma reserva de poupança que possibilitou alavancar a indústria no estado de São Paulo. Hoje você tem que fazer a mesma coisa. E, lógico, a questão das terras raras, que hoje tem um grande interesse dos americanos nas terras raras brasileiras, e não tem problema em fazer comércio com os americanos, desde que o Brasil consiga desenvolver tecnologia, e mesmo que em parceria, né, para beneficiar essas terras raras aqui no Brasil, vendê-las com valor agregado e se utilizar deste processo para criar toda uma indústria em volta das terras raras e fortalecer a indústria nacional. Até porque são empregos industriais que são necessários também para alavancar o nível médio de vida da população brasileira. Porque a agricultura, né, a agropecuária, não gera o número de empregos que gera a indústria e nem o número de empregos que necessitam de pessoas especializadas. Não adianta você querer ter todo um sistema público, inclusive, e também particular, de universidades, de faculdades, formando engenheiros, formando pessoas que depois o país não consegue absorver essa mão de obra, justamente porque não tem crescimento industrial. E aí a pessoa fez engenharia e vai ter que ser Uber. Então, isso não pode acontecer. Para isso, nós precisamos ter uma política industrial forte. Né? E isso não significa não ter um agro forte, mas é seguir o modelo americano, que tem as duas coisas. Tem um agro forte, tem uma indústria forte, desenvolvimento tecnológico científico forte, tem uma indústria cultural forte. O Brasil, como os Estados Unidos, né, pelas suas dimensões de território, de população, pode ter todos, né, essas potencialidades produtivas altamente desenvolvidas no país. O Brasil tem todas essas condições, por isso que eu sempre falo aqui no vídeo.
aqui nos vídeos do canal, né? O Brasil é o país do mundo que junto com a China e os Estados Unidos tem a maior potencialidade de ser uma grande potência, tanto regional até ser uma potência do nível da China e dos Estados Unidos. O Brasil tem essa potencialidade, né? Desde que nós venhamos a ter políticas nesse sentido. Agora, se planos a longo prazo não forem desenvolvidos, se nós tivermos no nosso Congresso, né, uma maioria de políticos, né, que não tenham interessado em um projeto nacional, em desenvolvimento de um projeto nacional que tem em consideração tanto o desenvolvimento industrial, científico, tecnológico, quanto a distribuição de renda para a população brasileira, nós não vamos conseguir, né, seguir nessa direção. Ao contrário, né, nós vamos ficar, né, patinando aí. E se a China conseguir realmente, e os chineses tendem a conseguir as suas propostas, ficar muito mais independente em relação ao nosso agronegócio, mesmo esse agronegócio que hoje é o que mantém a nossa balança comercial equilibrada, nós podemos vir a perder nos próximos anos. E aí o Brasil terá muito mais dificuldades ainda do que já está tendo. Então, nós precisamos, né, do desenvolvimento de um projeto nacional que leve em consideração a industrialização. O Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, né, que é ministro justamente ali, né, da indústria e do comércio, além de vice-presidente, e o Mercadante, que atualmente é presidente do BNDES, Banco de Desenvolvimento, juntos têm feito propostas muito interessantes de resgate, têm conseguido fazer propostas de resgate da indústria nacional, né, de reinvestir na indústria nacional, mas sempre bate nessa barreira, né, de um Congresso ali que não tem interesse na questão nacional, na questão da soberania industrial brasileira, e isso dificulta muito esse trabalho que o governo propõe aí de uma nova indústria, né? Da nova indústria Brasil, né? Que precisa ter esse trabalho referente à industrialização do país. O Elias Jabbour coloca essa questão, e é uma questão para a gente pensar, de aí buscar, né, ter um congresso onde os nossos deputados, os nossos senadores tenham no horizonte, né, a indústria nacional, tenham no horizonte o desenvolvimento tecnológico nacional, tenham no horizonte a soberania do Brasil e também, lógico, tudo isso, né, aliado à redistribuição de renda. Né? Mas é isso, pessoal. Fico aqui com o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente, deixe seus comentários, aperte aquele sininho para receber os novos vídeos. E se você quer colaborar com o canal, o nosso Pix está passando aí de baixo durante todo o vídeo. E lembra, pessoal, vamos aí, né, sempre fazer essa reflexão sobre questão industrial, inovação, soberania brasileira, porque o Brasil vale a pena, né? A gente pode aí sempre estar lutando aí, porque o Brasil vale a pena e nós podemos, né, encaminhar aí nas nossas lutas para que o Brasil um dia seja uma grande potência. Nenhum país do mundo tem todas as possibilidades de ser uma grande potência como o Brasil tem. O Brasil é o país do futuro. Agora a gente precisa tornar esse futuro um presente o mais rápido possível com políticas industriais soberanas. Até o próximo vídeo aqui no canal.